Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos finalizando o livro de Tiago, que você possa aproveitar muito este conteúdo e que Deus possa falar tremendamente com você. Bora lá? A Ti, Senhor, nós rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Amém. O Teu cuidado, o Teu toque é maravilhoso. É muito bom saber que temos um Deus, um Pai querido que cuida de nós. Santo é teu nome, Pai. O Senhor é o único digno de ser louvado, de ser exaltado e de ser engrandecido. Venha, Pai, com o teu reino sobre as nossas vidas e que a sua vontade seja sempre maior e soberana sobre as nossas vidas. Vem nesta manhã, Espírito Santo, e governe sobre o nosso espírito, para que o nosso espírito governe a nossa alma e a nossa alma governe o nosso corpo. E que possamos desfrutar e viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós aqui nesta terra, Pai. E que tudo isso seja para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, hoje e sempre. Nós te louvamos, nós te exaltamos e desejamos, Pai, a tua presença, a tua glória, para a honra e glória do teu santo nome. Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações através da tua palavra, que possamos compreender o que estamos lendo e que possamos trazer isso para a nossa vida, para que possamos também viver o que temos estudado e que isso encha os nossos corações, para que possamos também transbordar tudo o que o Senhor tem preparado para nós e para que as outras vidas também sejam cheias da presença do teu Espírito. Obrigado, Senhor, por aquelas pessoas que o Senhor já tem colocado em minha vida e por aquelas pessoas que o Senhor ainda vai colocar. Que eles possam ser canal de bênção do Senhor para mim e que eu possa ser canal de bênção para a vida dessas pessoas. Para que o seu nome seja exaltado e o Senhor seja glorificado. Te peço, Senhor, pela nossa nação, pelo nosso país, que o Senhor derrame do seu amor, da sua justiça e que o Senhor abençoe todos, Pai. Venha, Senhor, trazer o avivamento que o Senhor tem prometido, o avivamento que os seus profetas têm dito, que seja o tempo de despertar da tua igreja, que seja o tempo do despertar do teu povo, para que esse avivamento traga transformações às nações, Senhor. Traga, Senhor, também paz a Jerusalém. Traga o seu amor, a sua graça sobre aquele povo, que eles possam reconhecer Jesus como o seu Messias e que eles possam começar a entender quem o Senhor verdadeiramente é e qual o verdadeiro propósito do Senhor para a vida deles. Nos ensina, Senhor, a amar o próximo assim como o Senhor ama. Nos ensina, Senhor, a cuidar do próximo como o Senhor ama. Nos ensina a atingir uma maturidade para que possamos compreender tudo que o Senhor está fazendo e tudo que o Senhor vai fazer, para que possamos passar pela luta cantando e louvando ao Senhor. E que tudo isso, Pai, seja para a glória do teu santo nome, para que o seu nome seja louvado, para que o Senhor seja engrandecido, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. 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 Bora lá, então, a gente está lendo o livro de Tiago, a epístola de Tiago, e a gente está no capítulo 5. Ah, A gente não conseguiu terminar ontem. que pena. É para a glória de Deus. Graças a Deus que não terminou ontem. Então vamos lá. Aviso aos ricos. Escutem agora, ricos. Chorem e lamentem por causa das desgraças
que virão sobre vocês. As suas riquezas apodrecem e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra você e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntarão tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizerem a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Exortação à paciência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixe, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eita. O juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que considero feliz os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem que o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer coisa, nem por qualquer outra coisa, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame o presbítero da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então a chuva do céu e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o converter, peraí, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecado de seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Bora lá. No começo eu acho interessante que ele está falando de riqueza, né? E por muito tempo eu vejo a religiosidade pregando contra a riqueza, né? Falando que você não precisa, que você tem que ser pobre.
Eu acho que aqui é aquilo que a gente estava falando ontem, né? Quando você lê ao contrário a ideia, você percebe que é o que você faz com essa riqueza. O que você tem feito com o que Deus tem te dado. O que você tem feito com este ouro, com essas coisas. Você tem servos, e o que você tem feito com o salário deles? Você tem retido, você tem causado fraude, e isso desagrada ao Senhor, né? E isso faz com que o Senhor não rejeite, né, a você. Então, quando ele fala: "Escutem agora, ricos, chorem e lamente por causa das desgraças que virão sobre vocês", são pessoas que têm riqueza para elas, e essa riqueza faz com que elas machuquem e destruam outras pessoas. Não que você não possa ser rico ou ter prosperidade, mas o que você faz com essa riqueza e com essa prosperidade? Ela está trazendo o reino de Deus sobre a terra, você tem abençoado outras pessoas, você tem multiplicado, ou você tem tido ganância? Vamos colocar assim, hoje que a gente vê muito no Brasil, líderes, governos, governantes, que são ricos com o dinheiro dos pobres, que têm uma riqueza, mas essa riqueza vem da pobreza das pessoas, não são justos, então o ouro deles vai enferrujar, e no fim do tudo, o Senhor dos exércitos vai cobrar. Ali, ó, 5. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Imagina então, quando chegarmos perto, cada vez mais perto dos dias da vinda do Senhor, onde as pessoas serão perseguidas, os justos morrerão sem oferecer resistência. E aí, esses que matam e perseguem, que têm uma vida de luxo e prazer, afinal de contas, são os líderes e são aqueles que estão perseguindo, né? Esses serão julgados pelo Senhor dos Exércitos, que tem ouvido o clamor do justo. Glórias ao nome dele. Eles não arrepende, né? Eles não arrepende nem um pouquinho, né? Não haverá. Quanto mais tem, parece que mais quer. Então, Aqui eu Jesus vejo voltar, eles vão ser moídos. uma opressão, né? Que está falando aqui sobre a opressão dos patrões ricos, né? Contra aqueles seus trabalhadores mais humildes, particularmente aqueles que eram cristãos, né? Porque hoje nós temos no nosso meio pessoas que tiveram a oportunidade e foram desinibidas e cresceram bastante, mas humilham os empregados, né? Fazem algo assim horrendos. E aqui Tiago vem alertar sobre isso, né? Cuidado com os mais humildes, né? Então, o tempo todo ele vai falar sobre que não pode haver pobre entre vocês, porque na Bíblia, caridade não é uma oferta para pobre, né? É dar oportunidade para que os pobres tenham oportunidade na vida. Porque para se igualar aos ricos, para que cresçam também, né? Temos a lembrança ali do ano jubileu. Ele mostra que a cada 50 anos as terras voltavam para o seu antigo dono. Então, por que isso? Porque eram para ficarem iguais, não eram para todo mundo só ter terra, ter terra, ter terra, e deixar os outros para trás, né? Então, se devolvia e começava uma nova luta. Até lá em Deuteronômio 15 e 11, ele vai falar: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado,
para o pobre que vive na terra de vocês. Então, o tempo todo aqui, esse Tiago é o irmão de Jesus, né? Sim. O tempo todo aqui, aliás, na Bíblia toda a gente vai ver essa parte sobre ricos e pobres. É muito interessante. O problema da riqueza é o que ela causa em você e o que ela É, faz em você. orgulho, né? A soberba. A pessoa já está lá em cima, ela começa a olhar, assim, com um olhar de, praticamente de falar, por que você não consegue? Eu consegui, bem. Aí já vira uma idolatria, né? Que nós devemos ter muito cuidado com o nosso coração, pois ele é uma fábrica de ídolos. Então, a pessoa já começa a idolatrar o dinheiro e não vê nada mais. Só que aí a gente traz para uma sociedade que por muito tempo, uma religiosidade que por muito tempo pega uma palavra dessa e pega que ser rico e ser próspero é errado. Não, e não. E não é esta a palavra. Uhum, E o próprio Jesus falou que os pobres sempre estarão convosco. Por quê? sempre. Porque tem gente que tem mentalidade de pobre e acabou. Uhum. Não muda. E não quer Você mudar. ajuda aquela pessoa, mas a pessoa não se move. Porque ela não quer crescer, ela não quer mudança. Ela tem um coitadismo dentro dela. E não Nossa, pode ser assim. Você precisa querer prosperar. Só que é aquela velha história. Vamos por ali um exemplo, né? O Elon Musk gastou bilhões para comprar o Twitter. Ah, mas esse dinheiro que ele gastou, ele podia ter alimentado os pobres, tá? Dura quanto tempo? Eles vão continuar pobres. bom, tem gente que nasceu para ser pobre. A própria Bíblia diz. É a mesma coisa se você pegar assim, ó. Vamos pegar todo o dinheiro do mundo e tirar de todo mundo e repartir igual. O que você acha que vai acontecer? Eles vão Todos vão ser continuar, vão ricos? gastar o dinheiro e vai continuar pobre. Não, o dinheiro vai voltar para a mão de quem já tinha dinheiro, sabe por quê? Porque a pessoa sabe fazer. A pessoa é É, empreendedora, a pessoa trabalha, a pessoa sabe o caminho. E o pobre também. Ele sabe o caminho de gastar e não guardar. Então, quem era pobre vai voltar a ser pobre e quem era rico vai voltar a ser rico. é. Por quê? Porque tem muita gente que tem esse coitadismo. Só que aqui ele não está falando desse tipo de riqueza, ele está falando da extorsão. Ele está falando aqui, ó, o salário do trabalhador que fizerem a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude, está clamando. É mais aqui para os patrões, né, ricos, né? E aí, essa palavra também eu acho tão feia, patrão. Isso, Uhum, isso não, eu lembro que ao meu lembrar, né, uhum. na década de 90 ali, era o patrão é o pior ser que existe. O empresário é o pior cara que existe. Por quê? Porque é a teoria desse governo, né? Porque ele é rico e o funcionário é pobre. Cara, ele ralou para chegar ali. Ele não chegou ali do nada. Então, um dia ele também foi trabalhador, sabe? E hoje ele conquistou. E aí o funcionário, não estou falando daquele que extorque, mas o funcionário, em vez de se agradar e orar pelo patrão, que afinal de contas ele só tem emprego porque aquele cara um dia chegou ao posto de chefe, ele reclama e murmura. Então são duas coisas. A Bíblia está condenando aquele cara que é rico e é fraudário, que rouba os seus empregados. Isso aí não tem perdão, isso aí é outra história. Mas a gente tem que entender também que existem pessoas ricas e justas e que muito ajudam os outros e muito ajudam os pobres. Só que esses caras, eles não fazem isso na vista de ninguém. Eles não ficam ajudando o pobre para que os outros vejam. Se você pegar muitos milionários aí, eles têm várias ONGs, várias coisas ajudando as pessoas necessitadas que ninguém não tem nem ideia. Por quê? Porque eles não querem mostrar. Só que aí a gente tem uma mente de pobre, uma mente condenada de inveja muitas vezes, porque não conseguimos alcançar o que ele alcançou. Só que aquele velho ditado, ninguém quer fazer o caminho que o cara fez. Eu vou dar um exemplo para a gente que conhece um pouco.
Todo mundo quer ser um orador, falar igual o Pablo, ganhar igual ele ganha. Mas ninguém deu 3.000 palestras de graça igual ele fez. Consegue entender? Ninguém aos 9 anos de idade começa a trabalhar como ele fez. Ninguém vendia o passe de ônibus para ir de bicicleta para a empresa para poder pagar a faculdade como ele fez. Então, precisamos pensar assim, tá, esse cara venceu na vida financeiramente. O que ele fez? Ele era herdeiro do pai dele que já era rico, beleza. Mas se ele não souber administrar, ele vai quebrar. Então essa riqueza eu não quero. Então vamos pegar um cara que era comum e ficou rico. O que ele fez? Ele tomou os passos e começou a andar. E aí a gente tem que aprender. E para quê? Para nós, vamos trazer para nós agora. Por que Deus está te dando prosperidade? Ou então, por que Deus não está te dando ainda? Talvez porque você precise amadurecer, porque se ele te der o dinheiro, você vai ser igual o jovem rico, vai amar mais o dinheiro do que o próprio Senhor, vai deixar de seguir o Senhor para estar com o seu dinheiro. Então, o dinheiro não é ruim, e sim é o que você faz com ele. Então, precisamos o quê? Ser maduros no Senhor, para que a gente possa, como ele diz aqui, ser justo com quem trabalha conosco. Eu acho que essa é a palavra que Tiago está trazendo aqui. Pare de ser fraudulento, pare de de roubar aqueles que trabalham com você, porque aí o seu luxo, a sua riqueza, o seu ouro, a sua prata vão enferrujar. E aí tudo isso, a hora que chegar o grande dia do Senhor, não vai te valer nada. E quando a gente traz isso para os últimos dias, como ele diz aqui, ó, que você tem uma vida de luxo, de prazer sobre a terra e tem engordado no dia da matança. O que é o dia da matança? São os dias de perseguições, são os dias finais, são os dias que o Senhor permitiu que os santos fossem perseguidos. São os dias que a igreja foi permitida ser perseguida. E se você parar para pensar, isso já acontece hoje nos países mais fechados, que a gente chama aí de janela 1040. E aí ele continua, e você tem condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Quantos missionários a gente ouve que está sendo morto ou que está morrendo e eles não resistem a nada? O cara não luta pela própria vida, o cara entrega a vida dele na mão do Senhor. Então, precisamos pensar em algumas coisas, não só apontar o dedo, né? E infelizmente, gente, pobre sempre vai ter. Porque eles não querem sair dessa vida. Eles estão acomodados. Você quer que um pobre pare de ser pobre? Não é você dando dinheiro ou comida para ele, é tentando arrancar ele do meio que ele está. Arranca ele dessa bolha. Aí você vai talvez conseguir mudar a vida dele se ele desejar mudar. Porque também, se ele não quiser, não tem o que você faça. Você tira o cara de lá, muda a vida dele, dá um ano, ele tá caído lá de novo. Eu tenho um exemplo, cara, que eu gosto muito, do pastor Marcos. Para quem não conhece, é um pastor de uma igreja que a gente frequenta. Ele trabalha muito no presídio. E ele trabalha com esses ex-presidiários que saem. E tem um cara, um dos primeiros, cara. O cara era traficante, assassino, e o cara era gente pesada. O cara se converteu, mudou de vida, e ele começou numa empresa como faxineiro. Como faxineiro, cara, ele começou a trabalhar. Hoje, ele é dono de várias empresas no setor que ele era faxineiro. Então, tipo assim, o cara viu a oportunidade, agarrou ela, velho, e mudou de vida. O cara hoje é outra pessoa. E aí? Quantas pessoas têm essa oportunidade de mudar de vida e não querem? E você pega, e você trata, e você leva, cura o cara, e a hora que o cara começa a andar sozinho, ele cai de novo, a hora que você vai ver, o cara tá na lama de novo. Então, não tem jeito. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas tudo nessa vida é muito individual. Tem uma hora que o cara tem que andar sozinho. E na hora que ele andar sozinho, vai depender muito das escolhas dele. E aí a gente parte para aquela ideia. Eu fiz minha parte. É muito pessoal, tem que vir de dentro, né? Sim.
Eu tentei ajudar. Se você não me ajuda, culpa não é minha. É que dá trabalho, né? Dá trabalho mudar, né? Sim, bastante. Muito. Não, é isso mesmo. Às vezes é aquele sentimento de inferioridade. Eu sou uma coitada, assim. Não sei, ou a pessoa precisa de um tratamento psicológico também, né? De querer viver no vitimismo. Pode ser também, é difícil. A gente estava conversando ontem e a gente, no evento que a gente teve no final de semana, existem coisas que é muito um bloqueio mental. Um bloqueio causado na sua infância, por exemplo. A gente estava trocando uma ideia ontem sobre a palavra não, que a gente vai ver no final depois. Quantas pessoas hoje não sabem dizer não por culpa dos pais? Ah, Eder, como assim? Ué, você tem um brinquedo e você tá brincando. Aí chega um coleguinha e quer brincar com o seu brinquedo. Seu pai fala o quê? Deixa, filho, deixa ele brincar com o seu brinquedo. Dá porque é para ele. Olha a leitura. Para de brincar com o seu brinquedo e dá para ele. Não, velho. A hora que você terminar de brincar com o seu brinquedo, aí o outro brinca. Você não pode tomar do seu filho o que é dele. E aí que você vai causando dentro dele, quando ele crescer. Ah, eu tenho que dar tudo que eu tenho pro outro que está pedindo. Entende? E não pode ser assim. Você tem que ensinar seu filho também a falar não. Você pode fazer um réu sobre isso? Eu acho que eu já fiz há muito tempo. Eu não tenho. Faz tempo. Mas a gente precisa aprender. Aí a gente volta lá, igual o Thiago fala aqui, que o sim seja sim e o não seja não. E aí a gente volta lá para a parábola das 10 damas de honra, que no final as 5 pedem azeite e as outras falam não. Não. E aí quando a gente aprende a falar não, aí teve uma situação, era um aniversáriozinho ontem, e aí teve uma situação que a pessoa que estava na mesa não foi lá pegar brigadeiro, e o brigadeiro acabou. E essa pessoa que desde pequeno não falava não, e a gente estava trocando ideia sobre isso, tinha brigadeiro. Aí ela falou assim, me dá um brigadeiro. Ela falou, não. Viu, Éder? Aí, ó, falei não para ela. E comemorou. Eu falei, porque se você der o seu brigadeiro para ela, o que vai acontecer com você? Vai ficar sem. Você vai ficar sem. Aconteceu uma situação muito engraçada no evento que a gente fez no final de semana, que a gente faz um negócio chamado escravo. A gente pega uma nota de dinheiro e coloca no pé e ela tem que ficar nele por 2 dias. Para você entender que o seu dinheiro é seu escravo e não você é escravo dele. Então é para você pisar no dinheiro. E aí, cara, hoje dinheiro poucas pessoas têm. Hoje com cartão, com Pix, você raramente está carregando dinheiro na sua carteira. Aí tinha um rapaz lá que ele tinha R$60, 3 notas de 20. E aí a gente faz o processo, né? O Delay sabe do que eu tô falando. A gente faz o processo ali, né? Quem não tem, pega do outro, faz um Pix pro cara e assim vai para todo mundo ter um dinheiro no pé para pisar nele durante esses dias. E esse cara foi dando. Aí ele deu para um, depois deu pro outro. Aí ele chegou nele, e cadê o seu escravo? Ele, não tenho. Eu dei para todo mundo. Eu falei, aí, ó. Você. Lá, velho, ele sofreu, porque a gente pegou no pé dele o final de semana inteiro. Por quê? Porque ele tirou do dele para dar para todo mundo e a hora que ele precisou, ele não tinha. Eita. Então, a essência de você aprender a falar não é muito importante. Principalmente você vai tirar do seu para dar para os outros. Isso não pode. Muitas vezes falar não é libertador, né? Demais. Eu não sei se é cultura nossa, do brasileiro, porque o brasileiro ele tem dificuldade de falar não. Eu vi um depoimento de uma estrangeira e ela falou assim que ela não entendia muito porque o brasileiro ele não sabe, ele dava muita volta para falar não, ou ele falava outras palavras para dizer que ele não iria, por exemplo, para um convite, né? Vamos lá em tal lugar? Ai, não sei, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas vamos ver, tá? Ou depois eu te falo, depois eu te ligo. Ele não tem
O estrangeiro não, o estrangeiro, ele fala, ele com certeza lá falando, ele falaria, não vou, não posso. Então, acho que é cultural mesmo, brasileiro, ele faz rodeios e ele não quer ser direto, entendeu? Nessa questão, vamos, ou não quero, ou não dou. Então, eu acho que isso também você falou, lá na raiz mesmo, o pai, né, os pais, nessa questão do dividir, dá para ele, é só um pouquinho, agora é a vez dele brincar, né? É como se você fosse um malvadão em falar não, entendeu? E aí se foge muito disso, não, eu não sou malvadão, eu não sou ruim. E não é ser isso, falar não é ser o tempo todo malvado, nem muito menos ruim. Mas, ó, o testemunho dessa menina que eu estava conversando ontem, ela falava que toda vez que ela tinha que exercer o não, ela se sentia mal depois. E a gente Mas, tá brincando, né? E o marido dela falou assim: Éder, só tem duas coisas que ela fala não: para comida e chocolate. Isso aí não adianta pedir não, porque ela vai falar não. E aí ela estava contando que ela trabalha numa empresa e chegou uma menina vendendo uma torta. E ela comprou a torta. E aí no final do dia as outras falaram: você não vai abrir a torta pra gente comer? Ela falou: não. não, mas comprou para ela? Ah, então vou ter que. Aí a outra falou assim: então vou ter que ir lá comprar uma torta pra mim. Eu falei: lógico. Aí você abre e distribui para todo mundo, então. Só que aí ela fala assim, aí ela falou assim, só que aí a hora que eu cheguei no carro, me senti mal por não ter dado para os outros, ter negado comida para os outros. Não, cara, não é esse sentimento, não é isso que Deus quer de você. Você tem que expor às vezes também. Se você comprou com a intenção de levar para sua casa, para sua família, por que você vai dar para os outros? Agora, se você já comprou com a intenção de dar para os outros, aí é outra ideia. Então, o E que acontece? citando o que a Fabiana falou, muitas vezes a gente fica com medo de falar esse não, né? Porque a gente tem medo de magoar as pessoas. A gente tem medo de, se eu falar não para ela, ela vai ficar chateada comigo. Aí, cara, O que acontece? Essa cultura agora que nós estamos, a psicologia, ela principalmente a infantil, para estar inserindo mais o TDAH, o autista, ela ensina que você deve dizer o não sem dizer o não. Você entendeu? É assim, eu não gosto do seu óculos, certo? Eu vou dizer isso sem dizer o não. O seu óculos poderia ser aquele outro que você estava usando, ele era mais legal. Eu disse a mesma coisa, porém não disse a palavra não. Porque a palavra não, ela já traz um bloqueio, ela fala não, ponto final. E geralmente o autista, o TDAH, o hiperativista, esse não, ele dá uma acelerada, uma agitação a mais. Então, quando você faz essa volta, você vai dizer a mesma coisa, porém não usando a palavra não fazendo esse bloqueio de imediato, você consegue trabalhar essa criança. Então, diante disso, nós que fomos ensinados a não dizer não para o coleguinha e a ficar sem brincar naquela hora que a gente queria mostrar o brinquedo, está sendo, assim, difícil. É um trabalhar, assim, praticamente no adulto até chegar na criança. Mas você para Então, para pensar para mim? É uma contradição de valores que nós aprendemos. Que precisa ser mudado. Precisa ser mudado, mas não é muito fácil. Lógico que não. Não é nada fácil. Nenhuma mudança é fácil. Eu tenho Mudança uma de hábito é dificuldade fácil. imensa na palavra não. Eu sempre vou colocar a desculpa e excluo ela o tempo todo, assim, sabe? A pessoa compreende que é um não, porém vai ser sempre com termos, assim, a menos. Vai ser Para que sempre com não, assim, jeitinho. Vai ser Eu sempre sou
Vocês falando aí nessa palavra, eu sou uma pessoa que eu tenho muitas dificuldades nisso aí, cara. Eu é pros dois lados, cara. É tipo assim, quando eu falar não, é uma coisa raríssima. Eu não aprendi isso aí, então eu já fui de pequeno mesmo. Eu também É não. muito ruim isso que o Eder tá comentando aí, cara. Eu preciso muito melhorar nisso daí. É mesmo Quando eu para digo não não para fazer uma bem. pessoa, noutra hora eu já fico. É dos dois jeitos. É eu falar não, que eu não sei, eu não aprendi, tô melhorando. E outra coisa, receber o não dos outros. É o que eu mais tive. Então, sempre me prejudicou das duas maneiras. Quando eu recebo o não das pessoas, que é o que eu mais recebi na minha vida já, tanto do calote, as coisas, eu me sinto mal e não sei falar não. Quando eu falo também, putz, parece que eu não me sinto bem. Então já é igual você falou, Elizabeth, é uma cultura. A gente sente mal em falar não e quando recebe, também. Então é Gente, das duas mas maneiras. bom dia E para eu já vocês. tô, já Essa tô questão da melhorando dificuldade de falar muito. não é a necessidade de aprovação. Se estudar sobre isso, a Uhum, necessidade de aprovação, de aceitação, o Pablo fala demais sobre isso, você vai uhum, começar a estabelecer a sua identidade. Precisa começar a fazer mentalização de falar não, porque você não precisa ser aceito por ninguém. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Sinto muito se sim, colocar limite te magoa. Sinto muito se colocar limite te irrita. Não é problema meu, isso é problema seu. Aí vocês vão conseguir eu já. melhorar isso, mas vai ter que começar a fazer mentalização e entender por Aí que da você vai ter necessidade de que se aprovação. aceitar a ser uma pessoa chata, né? Para os outros, Uhum, depende. Aí você vai ter que mudar até Sim, o seu entre conceito de aspas, chata. né? É, Chata. porque se alguém te achar chata por causa disso, olha, a minha irmã veio me pedir, vou dar um exemplo, minha irmã veio me pedir dinheiro emprestado, porque ela sabia que eu tinha recebido um dinheiro aí. E eu falei, e eu achei ruim ela ter vindo me pedir dinheiro emprestado, porque ela é uma pessoa que não gosta de trabalhar, é uma pessoa que não gosta de juntar dinheiro, e eu não, eu faço os meus sacrifícios. Eu falei, mas por que você quer esse dinheiro emprestado? Ah, porque eu peguei com o agiota emprestado, e o agiota tá me cobrando 20% por mês. Eu falei, mas você sabia disso? Por que você pegou? Ah, porque eu achei que meu carro ia ser vendido a tempo e não está sendo vendido a tempo. Eu falei, mas você tá fazendo alguma coisa para estar trabalhando? Não, já vai para o segundo mês, eu não estou trabalhando. Eu vou pensar. Eu já sabia que eu não ia emprestar. Aí no outro dia, ele disse, vai, Fernanda, eu sinto muito que você tenha pegado esse dinheiro emprestado, mas olha, não vou te emprestar, porque eu não confio em você. Ela pulou alto, mas por que eu já te dei algum prejuízo? Para mim, não, mas já deu para outros. Quem faz com os outros, faz comigo. Eu sinto muito, você dá o seu jeito, não vou te emprestar. Porque eu não confio em você, não sinto paz, não sinto vontade, não vou, desculpa. Aí ela virou para mim e falou assim, ah, tá bem. O problema é meu mesmo, né? Quem mandou eu pegar? Eu falei, exatamente, agora resolva o seu problema. Vai vender bombom, vai vender água, vai fazer o que você quiser. Não vou te emprestar. Tá bom, obrigada. Até hoje não conversou comigo, sinto vontade que ela converse. Não, se quiser conversar comigo por causa de mim, sim. Por causa do que eu tenho para oferecer, não. Detesto gente que vem me usar. Não gosto de ser usada. Isso E é necessidade de Cristiane, aprovação. Quiser ser minha então, amiga assim, ótimo. Não quer ser? Favor que tá fazendo é ir embora da minha vida. Pensa só, é, se você tivesse dado esse dinheiro para ela sempre vai precisar de você. Sempre vai. O Você Pablo contou consegue uma história. Não sei se como, é, vocês ouviram. Você como ouviu? não seria a primeira e nem a última vez que ele ia te pedir, ela ia continuar Não. sempre fazendo. Você ouviu uma história que o Pablo contou, Helder, do irmão dele que veio pedir ele dinheiro emprestado que os agiotas iam matar ele? Não lembro. Ele falou que o irmão dele chegou desesperado. E não, era a primeira vez. Que o agiota ia matar ele, que não queria fazer. Ele era jovem, ainda não era casado. E ele já juntava dinheiro, né? Isso que ele falou nessa linha de raciocínio que você tá aí. Ele virou pro irmão dele e falou assim: não, vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar, mas eu não vou te emprestar o dinheiro, não. Eu vou comprar uma passagem para você para Israel, porque eu não quero que você morra. Aí disse que o irmão dele pulou alto e falou assim: não, eu não quero ir para Israel, eu quero ficar aqui. Não, aqui, se você quiser ficar aqui, então é uma escolha sua. Então, se vai morrer, o problema é seu, não tem nada com isso. Mas o dinheiro para pagar esse idiota eu não te dou. Mas eu te ajudo comprando para você uma passagem para você ir para Israel, para você não morrer aqui. E lá você dá um jeito de arrumar dinheiro lá. Eu falei: não, obrigada, essa ajuda eu não quero, não. Eu quero dinheiro para pagar o agiota. Não, então dá o seu jeito. O cara não morreu, deu o jeito dele e ele não emprestou dinheiro para ele. Ele ajudou o cara a crescer. Falar não para as pessoas ajuda as pessoas a amadurecer, crescer. Então, assim, a gente está atrapalhando o mover de Deus na vida delas. Quando você começa a pensar dessa forma, que ao falar não, você está financiando a infantilidade das pessoas, você fala não com mais facilidade e sem culpa. Porque não é um problema seu e não foi Nossa, você isso que aí colocou foi isso na vida tremendo, dela. hein? Repete isso aí, Cristiane, por favor. Quando você fala não para as pessoas, você está ajudando elas a amadurecerem, a crescer, porque elas vão ter que começar a pensar na solução para resolver o problema delas. Elas não terceirizam mais um problema que elas mesmas arrumaram. Muito Entende? Então bom. você fica bem e você deixa Talvez Deus. até elas se agradeçam lá na frente, né?
Exatamente, por quê? Porque você falar não é ajudar a pessoa a pensar na solução, e aí ela vai pensar 2 vezes antes de gastar o dinheiro, entendeu? Não é ruim, não é ser ruim falar não, é ser bom, na verdade. Dizer não é estar promovendo a felicidade da pessoa, como que é? É, você dizer não para a pessoa, você está ajudando ela a amadurecer, você não está atrapalhando o mover de Deus na vida dela, porque todo mundo precisa crescer e evoluir, e isso é através do não. E olha como você ensina isso aos seus filhos, como isso é importante ensinar desde pequeno. Ontem, a gente, como eu disse, né, a gente foi no aniversário, era de criança, a gente foi comprar presente. Aí toda vez que você vai comprar um brinquedo para uma criança com outra criança, o que essa criança quer? Um brinquedo, certo? E cara, É ganhar também. a minha pequena criança, a gente manda ela limpar o quarto, ela não limpa. A gente manda ela organizar o quarto dela, ela não faz. E a gente fala, ela não faz, né? E a gente Não vai. sei, mas parece que é mais fácil o pai fazer isso, né? Então, né? E a gente vai tratando isso nela. Não, e ela começa e ela vem pedir, ela falou: não foi a gente que bagunçou, foi você. Se vira, mas eu quero o quarto limpo. Aí o que acontece? Aí ela queria uma pelúcia. Aí, cara, tinha umas pelúcias lá muito caras e, tipo assim, não é merecedor dessa pelúcia cara, entendeu? Não era nem a questão do dinheiro, era a questão de tratamento das coisas, das consequências das suas escolhas. Aí ela escolheu uma lá, eu falei, não, olha, se você quiser aquela ali, eu te dou. Essa que você tá escolhendo, não vou te dar. Não, mas eu quero essa, e grudou nela, e abraçou, e começou a chorar. Eu falei, olha, eu já falei não, e você sabe por quê, porque você não tá merecendo. Se você quiser aquela outra, você troca. Essa eu não vou levar. Não, mas eu também não quero a outra. Eu falei, então você vai ficar sem nada. E fui embora. E fui em direção do caixa. Você estava sem a mãe? A mãe é pior. Sério? Se dependesse da mãe, não ia levar era nada. Aí ela falou assim, então eu vou levar uma Poli. Eu falei, então pode levar. Aí ela pegou a Poli, pegou a Poli, tinha 2 que ela queria. Eu falei assim, eu levo essas 2 Poli, mas eu só vai tirar elas da caixa, você só vai brincar a hora que o seu quarto estiver organizado. A gente chegou ontem, era quase 10 horas. Era 10h30, o quarto dela estava arrumado. Teve estímulo, né? Teve estímulo. Você entende? Mas às vezes você precisa se posicionar e falar, não, o que ela está aprendendo? Ela está aprendendo que ela precisa fazer a parte dela. E que se ficar choramingando, não vai resolver. Ela Exato. precisa fazer algo para resolver. E se ensinar o filho a não ser vítima, né? Ser autorresponsável, autorresponsabilidade, exatamente. Então, e ela já aprendeu. Toda vez que a gente falar não para alguma coisa, ela pode chorar, insistir o que ela quiser, não e acabou. Tá certo. E Tá quantas ensinando. vezes a gente cresce esse adulto que é melindroso, que é cheio de não me toque, por quê? Porque lá na infância a gente não aprendeu a receber não. Não, exatamente. A gente não aprendeu, a palavra certa é frustração. O mundo vai nos frustrar e nos bater o tempo todo. Se a gente, como pai, não ensinar os nossos filhos pequenos a se frustrar no momento que a gente pode acolhê-los depois disso, quando eles crescerem, aí a gente tem essa tendência que está muito forte nesses últimos 20 anos, de jovens e adolescentes se suicidando. Por quê? Porque quando eles vão para o mundo não tem dó igual aos pais. O mundo fala não, o mundo dá chute, o mundo bate. E aí, mesmo porque ter dó é você falar para o seu filho que ele não tem capacidade, né? E é isso que ele vai entender, não tem capacidade. Aí o que acontece? Entra em depressão e se mata. Por quê? O Cláudio Duarte tem uma história que ele fala assim, um cara me ligou e falou, você tem um dinheiro para me emprestar? Para quê? Dinheiro eu tenho, mas para que você quer? Eu preciso pagar uma pessoa, você me empresta que, era uma segunda-feira, você me empresta que sexta-feira eu tenho dinheiro, eu te devolvo. Aí ele falou assim, e por que você não paga na sexta-feira? Não, porque eu falei que ia pagar e não deu certo, aí o cara tá me cobrando, ele quer que eu pague hoje. Eu não vou te emprestar, mas se você quiser, me dá o telefone desse seu amigo que eu vou falar com ele, para ele esperar você na sexta-feira. Se sexta-feira você tem dinheiro, então você espera sexta-feira, pega aquele dinheiro e paga. Porque eu tenho dinheiro, mas eu não vou te emprestar. Falei, nossa. Não aceitou? Não emprestou. Ele, pois claro. Não, o cara deu ele o telefone para ele ligar? Ou não? Deu nada. Pois não. Significou que estava querendo passar a perna no outro. Vocês querem o mais fácil. É igual aquela história. Eu já ouvi o Pablo contando essa história, já ouvi o Cláudio Duarte contando essa história.
chega um cara te pede R$2.000 emprestado. Falo, cara, eu podia te emprestar, mas não é bem assim. Faz assim, ó, você não tem no seu grupo, no seu WhatsApp aí uns 10 amigos? Pede 200 para cada um emprestado, garanto que você vai conseguir. Ou então fraciona mais, pede R$50 para cada um. Em vez de você querer um montante de um cara só, pede para todo mundo e aí você não vai precisar nem devolver depois, que eu garanto que esses caras vão te dar esses R$50. Aí só que isso vai fazer o quê? Isso vai dar trabalho. Vai ser humilhante. Vai ser humilhante, aí você não vai querer fazer. Você prefere de um só, que você vê que é o cara que tem dinheiro, que não vai te negar, e é o cara que vai te falar não. Para quê? Porque você precisa crescer, você precisa amadurecer. Tinha uma pessoa que vivia falando assim para mim, me empresta um dinheiro para eu comprar um remédio. Eu emprestava um dinheiro para comprar um remédio. Aí, quando foi, assim, eu sabia que era o dia do pagamento, falava assim, olha, já comprou o seu remédio? Chegava no outro mês, já comprou o seu remédio? Você acredita que a pessoa continua pedindo dinheiro emprestado para o remédio, mas não pede para mim, porque sabe que eu já falo que separa o dinheiro do remédio. Mas é mais cômodo de pedir, né? Porque é um dinheiro extra. Ah, mas você não tem dinheiro? Não, eu tenho dinheiro, mas é para o meu uso. Aí, sabe, viu? Você sabe falar não. Então, mas eu não uso a palavra não. Isso que eu estou te falando. A palavra não, para mim, significa uma agressão. Para você então, eu falo assim, não, eu tenho, porém, eu não posso utilizar, não posso mexer. Não é para você, é para eu fazer as minhas coisas. Então, assim, eu tive que dar uma justificativa e não falar não. Porque o não, ele, principalmente para mim, ele é bem forte. Interessante sua fala, Elizabeth, porque neurologicamente falando, quando nós temos uma imagem, pensem numa cebola. Pensem em vocês cortando uma cebola. Acredito que vocês já pensaram na cebola, visualizaram a faca. Então, nós temos essa visão quando nós falamos de algo. Agora, quando fala o não, quem consegue visualizar algo? Não a palavra não, mas algo significativo com a palavra não? Que ela vai ocasionar, né? Então, isso acontece por quê? Porque no nosso cérebro, realmente, a palavra não, ela não tem uma simbologia, né? O que acontece? Eu acredito, pela sua fala, Elizabeth... É um sinal negativo, né? Exatamente. Até Sim, na criação... a palavra não, para mim, ela soa como uma rejeição. Até na nossa criação, o Senhor, Ele cria tudo perfeito, né? Então, não tem. Pode procurarem aí, não existe. A palavra não tem um símbolo para a gente representar no nosso cérebro. E eu vivi isso, além de descobrir isso, meu filho tinha 2 anos de idade e nós estávamos num consultório. Eu falei, não é possível. Não, mas deve ter sim. Aí eu fui e falei assim para ele. Ele estava andando, correndo ali, e tinha uma escada, né? E eu falei para ele, aí eu falei, agora eu vou testar. Aí eu falei para ele assim, Caleb, não sobe na escada. Ele me olhou assim. Gente, ele nem estava olhando para a escada. Então, você despertou a curiosidade. Primeiro porque eu falei, né? Aí eu falei, Caleb, não sobe na escada. E o que acontece? A palavra não, ela é tirada do cérebro humano. E aí, da figura, principalmente ele que tinha 2 aninhos. Como que fica a frase? Como que fica agora? Aí? Eu tiro não. Se você tira o não, você vai falar, você vai jogar a atenção dele para outro lado. Você vai falar, Caleb, não, a frase. Caleb, sobe na escada. Não sobe, Caleb, não sobe na escada. Como que fica a frase se eu tirar o não? Sobe na escada. Se você tirar o sobe. Perfeito. Exatamente. E é o que ele fez. Né? E façam esse teste, né? E olhem, é impressionante. Depois eu fui buscar o entendimento. E é porque essa palavra, a palavra não, ela não tem um símbolo no nosso cérebro. Né? Porque você falando não para ele ali, falando dessa forma, você... Não pensei nisso. Você chamou a atenção dele para a escada. Você mostrou a escada para ele. Exatamente, você chamou a atenção dele. É muito. Assim, e eu
tudo que eu aprendo, eu coloco em prática, né? Porque senão, primeiro tem que acontecer comigo, como eu sempre falo aqui, primeiro acontece comigo, depois para me poder ensinar ou mostrar. Você tinha que ter falado assim, não sobe na escada, senão você vai ficar de castigo. Ele não ia subir. Porque aí o agir dele tem consequência. Só que aí, se ele subisse na escada, você também tem que pôr ele de castigo. Não, porque a minha fala, né, seu Éder, a minha fala foi igual, chamou a atenção dele. Ele não estava olhando para a escada. Então, no momento que eu falei, Caleb, não sobe na escada, ele tirou o não e subiu na escada. O que eu poderia ter feito? Eu poderia ter ficado quieta, ok? Isso é a opção, poderia ter ficado quieta, ele não estava olhando para a escada. E vamos supor que ele subisse na escada, eu não falasse nada. Ele não falasse nada e ele subisse. Aí eu poderia ir lá e tirar ele, como a Elizabeth falou. Eu poderia traí-lo em outra coisa. Porque o castigo também, por castigar, né, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Eu era muito... Eu era uma pessoa muito qualquer coisa, vou castigar. Você o quê? Então tem coisas que a gente tem que ter equilíbrio. Tem coisas não. Tudo tem que ter equilíbrio. Até no não e no sim. Jesus é equilibrado. Então a gente realmente precisa dizer não? Precisamos dizer não. Precisamos dizer sim? Precisamos dizer sim. Então é equilíbrio. Não muito, não pouco. E é isso que acontece aqui em casa. Normalmente o meu esposo é muito sim, 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 e eu sou muito não, 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 não. E o Senhor uniu nós dois. Glória a Deus, aleluia. Eu vejo aqui o versículo 12, ele é muito interessante. Até sobre esse tema que eles estão abordando aí, fala o seguinte. No meu texto, o título vem Exortações Diversas. No 12 ele vai dizer, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. O que eu entendo dessa palavra aqui, eu, Neide, entendo o seguinte, quando você fala sim para tudo, ou não, querendo dizer um sim, você deixa de ser verdadeiro, você tem condenação em si mesmo. Por quê? Se eu falo para a pessoa, ok, sim, eu vou fazer, mas o meu coração, o meu desejo não era fazer, eu estou me comprometendo com algo que eu não queria. Então, eu não estou sendo verdadeira comigo mesmo. Então, o que eu vejo no ensinamento aqui da palavra? Quando você diz não, um exemplo, a pessoa me pediu dinheiro emprestado, eu vou emprestar porque eu não quero ficar mal. Você deixa de ser verdadeiro com você mesmo. E a palavra está ensinando que nós temos que ser verdadeiro. Aí você está sendo mentiroso, né, Neide? Para outra pessoa, você entra em condenação sua mental. Mas eu não queria fazer. Eu vou colher os frutos desse meu não querer fazer. Então, eu, Neide, entendo o seguinte, o dizer não, eu estou sendo verdadeira comigo. Aqui o comprometimento é com a minha pessoa. Eu vou dizer um sim, porque realmente eu quero fazer tal coisa. Mas você deveria fazer tal coisa. Quando você fala você deveria, o deveria está saindo da sua boca e não da minha, então não tem obrigação. Então, eu entendo o seguinte, o sim aqui traz para você uma verdade, assim como o não também, e não traz condenação. Então, como o seu Vanderlei até falou aí assim, quantas vezes eu não consigo dizer não? Só que quando o senhor não diz não, o senhor não está sendo verdadeiro com o senhor mesmo. E a condenação está vindo sobre o senhor. Porque depois vem a acusação. Eu não devia ter feito aquele negócio. Por eu ter feito aquele negócio, eu quebrei minha cara, eu me lasquei, me ferrei. Então, o saber dizer não, assim como dizer o sim também, é para que não traga condenação sobre você. E você tem que ser verdadeiro com você mesmo. O que eu entendo aqui diz respeito a mim. Neide, até que ponto dizer sim, você vai estar sendo verdadeira com você mesmo? Até aqui, daqui para lá eu não vou, então não vou dizer, não sou obrigada a agradar os outros. Bem isso, mesmo. Porque muitas das vezes, quando você diz sim, querendo dizer não, você não está sendo verdadeiro, você está sendo mentiroso com você mesmo. Você está se enganando. E aquela obrigação, eu preciso fazer para que os outros me vejam como boazinha. Eu não preciso que os outros me vejam como boazinha. Ele vai me ver com o olho que ele quer me ver. Isso diz respeito a ele também. E aí, mesmo sendo boazinho, se ele tiver um olho de te ver mal, ele vai te ver mal. Ponto. Eu costumo falar muito isso aqui na empresa, até mesmo com as funcionárias. Mas eu acho que você deveria ser assim. Eu sempre falo o seguinte, olha o que você falou, eu acho, diz respeito a você, não é de mim. Então, pronto. E eu falo uma das coisas que é muito bom para a gente nesse processo, é a pergunta.
Por que eu devo fazer? Qual benefício isso vai me trazer? Vai trazer benefício para mim ou para você? Aí você faz a pessoa refletir, né? Exatamente. E aí a própria reflexão dela já vai ter resposta. Então, assim, eu entendo isso. Eu não tenho dificuldade, até porque eu cresci com a minha mãe me dando. Eu falava muitas das vezes, mãe, mas todo mundo vai na festa, mas você não é todo mundo, você não vai. Ela usava o não mesmo. E isso foi bom para mim, que me fez crescer entendendo que eu não era todo mundo. Eu então, acho que eu estou aprendendo isso eu com a minha acho até filha. que eu vou substituir a palavra não para... Não, peraí. Eu tenho que ser verdadeira. Não e ponto. Agora eu faço a pergunta, por que o não? Aí eu vou entender o porquê daquele não. Assim bem como sim. Mas o que eu vejo o Tiago ensinando a gente aqui é o seguinte, você tem que ser verdadeiro. Se você... poxa, mas se eu disser não, fulano vai ficar chateado. Que fique chateado, mas eu não vou trazer condenação para minha mente. Não e ponto. Quem mente é filho do diabo. Aqui a palavra ensina a gente isso. Sim, sim. Se não, não. Acabou. E aí... Talvez, né? Aí, deixa eu contar rapidinho. O meio aí, quando termo ela... quem cria somos nós mesmos, para que a gente possa aparentemente estar numa zona, vamos dizer assim, melhor e mais sociável. Eu falo toda hora, eu não preciso de ninguém me aprovando em nada. Eu tenho um compromisso comigo, compromisso com os meus princípios e com aquilo que eu acredito. E ponto. Quem gostou? Outro dia, eu estou aprendendo isso com a minha filha também. Ela falou assim, mandou uma figurinha de algo que ela queria. Ela falou, compra para mim. Aí eu comecei a dar conselho de ficar comprando muito, do que não sei o que tem, né? Aí ela escreveu embaixo. Vou inventar toda uma história porque eu quero dizer não. Aí ela escreveu embaixo, não é mais fácil você dizer não? Ou seja, seja verdadeira com você. Agora, um versículo aqui que chamou muito a minha atenção foi o versículo 17, assim como os outros que eu fiz uma anotação. Ele vai falar, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E aí o 18 ele fala, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Você vê que ele deixou bem claro, para fazer esse exemplo da fé que Elias usou, que Elias era homem o quê? Sujeito às mesmas paixões. Ou seja, era um homem pecador, o exemplo, mas quando ele orou, por que a chuva não caiu? Ele usou a fé no nome de quem? Do Deus que ele cria. Então, assim, não é como eu sou, mas a intimidade que eu tenho com aquele que eu creio me faz ter resultado na oração que eu faço ou na palavra que eu tenho. Então, aqui eu achei esse versículo muito, muito poderoso e ele nos ensina acerca disso mesmo, de orar. E isso aqui pode ser até um exemplo quando você vai dizer o não para a pessoa ou sim. Mas é porque eu preciso, vai orar. Busca em Deus, tenha experiência com Ele, que você vai ter o sim que você tanto precisa. Eu gosto muito dessa passagem de Elias, que nos ensina o quê? Que a gente também precisa aprender a interceder, até pelo que Deus já prometeu a nós. Então, precisamos entender, fazer a oração segundo a vontade de Deus. Porque Elias recebeu de Deus, falou, Elias, vai lá e avisa Acabe que vai chover, depois de 3 anos. Então, Elias recebeu a profecia e a promessa de Deus de que iria chover. Elias foi lá, fez o que fez e avisou Acabe. Elias podia voltar para casa e esperar chover, não poderia? Exatamente. E foi o que ele fez? Não. Ele foi ao monte, lá ele intercedeu pelo que Deus tinha prometido para ele. Olha que loucura isso. Ele foi orar para o que Deus prometeu para ele se cumprisse. E ali ele orou 7 vezes, mandando o servo olhar, vendo se via alguma nuvem, até que na 7ª vez, o servo viu uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem, né? E Elias fala, agora corre que vai chover. Perseverança. Agora, tinha uma igreja, tem 2 vezes. Tinha uma cidade que não chovia, eles estavam passando muita necessidade.
Eu não sei quem contou essa história, só sei que ficou na minha mente, tá? Se vocês perguntarem, eu não vou saber responder. Então, deixa eu falar logo, Timo. É uma história. E aí, os irmãos começaram a orar, pedindo chuva. Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva. Quando foi no outro dia, uma criança trouxe um guarda-chuva. Aí, todos olharam assim. Por que você trouxe o guarda-chuva? Ela disse, vocês estão orando para vir chuva, então eu já trouxe o guarda-chuva. Então, quem ali tinha mais fé? A criança. A criança. É bem isso Ó, mesmo. existe 2 versículos aqui que, se a gente parar para analisar assim, é uma linguagem bem, vamos dizer assim, conotativa. O versículo 9 e o 16. Não sei se vocês prestaram atenção. No 9 ele vai dizer, irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Não vos queixeis. No 16, ele fala assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sereis a oração do justo, pode muito em seus efeitos, né? Para que sareis, perdão. Se a gente for para analisar, às vezes a pessoa fala assim, a gente até comentou sobre isso ontem, a questão do pecado, alguma coisa do tipo. Ah, é porque pecou, tem que confessar para o pastor tem que dar a condenação, exemplo, né? Estou dando. Aqui no 9, ele vai falar, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Ou seja, não murmureis. Ô, Neide, só um pouquinho. A minha tá, não se queixem um dos outros. É como se fosse assim, fofoca. Uns contra os outros. No minha tá, uns contra os outros. Uhum. Ou seja, o entendimento que eu tenho aqui. Irmãos, não murmureis, não reclameis. Sim. Porque você senta com a pessoa, tem pessoa que só sabe abrir a boca para reclamar, para murmurar. Uns com os outros, para que não sejais condenados. Então, quem que condena a gente? A nossa fala. O que a gente fala. E aqui, nesse outro versículo que a gente viu ele falando do sim, sim, não, não, no final ele vai dizer o quê? Para que não caiais em condenação. Então, o meu queixar, o meu reclamar, o meu falar, me traz uma condenação. Assim como eu também, quando eu não sou verdadeira comigo mesmo, que eu falo sim querendo dizer não, ou eu falo não querendo dizer sim, me traz também uma condenação. Mas quando ele fala, confessai as vossas culpas uns com os outros e orais uns pelos outros. O que a gente entende com esse aqui? Ao invés de críticas, você vai levar a Deus, né? Orar pelo outro. Mas às vezes você quer saber o problema do outro para depois orar, para levar para conversações, em vez de fazer o que ele ensina. Vai orar para que aquela pessoa seja sarada. Então, mas aí eu já ouvi uma pessoa falando, eu quero orar, mas por qual motivo você quer oração? Você tem que me contar o seu motivo para eu direcionar a oração. Ou seja, eu quero saber da sua vida. Não, meu amigo, só precisa orar por mim, já que você quer orar, se dispôs a orar, vai orar. Isso. Ainda ontem, a gente falava sobre isso aqui, até a Vanusa tá aí, ela estava nesse momento da conversa, uma pessoa falou assim para mim, mas você deve ter uma amiga confidente que você conversa suas coisas para ela. Você desabafar, você contar todas as coisas, tipo assim, que eu preciso contar ou confessar. Aí eu levantei minha calça e mostrei meus 2 joelhos para ela. Eu falei, eu tenho realmente uma amiga. Aí levantei minha calça e mostrei meu joelho. Ela falou, como assim? Eu falo meu joelho, minha filha, porque eu converso e confesso para aquele que pode fazer algo por mim, que é Deus. Porque eu falar para você, o que você vai fazer? Trazer sentimento de dó e de compaixão? Eu não preciso. Então eu levo para aquele que vai realmente trazer uma resposta para mim. E se você quiser, você ora por mim. Bom. E aí, Neide, e aquele versículo para confessar os pecados uns aos outros? Oi? E aquele que é para confessar? Você fala o quê? Confessar os pecados? É. Tá. Você pode confessar
Se você sentir necessidade, meu bem, para o outro. Agora, se você vai para pedir perdão, ok, no meu ponto de vista. Você viu que o 16 ele falou isso, ó. Portanto, confesse Confessai as seus pecados. vossas culpas. O que eu me sinto culpado? O que eu fiz para você que eu me sinto culpado? Exatamente, eu vou confessar. Exatamente. E não, eu não sei aqui no meu não está a palavra pecado, porque pecado eu confesso a Deus. Isso aí. E dele que me vem um arrependimento, o desejo de confessar, e eu confesso, e ele que traz tipo assim, o refrigério que minha alma precisa para que não haja mais condenação em mim. Mas a minha culpa, olha, eu fiz algo para você, me perdoe, eu estou sendo culpada, eu fui culpada disso. É aquilo que a gente fala, às vezes quando a gente fala algo que a gente sabe que magoou, na hora o Espírito Santo já dá um alerta, você não deveria ter falado isso. E que na hora que você tem que pedir perdão, você tem que confessar e falar por que você está pedindo perdão para a pessoa. O arrependimento. Né? Muitas vezes é algo assim que a pessoa nem lembra, né? Tipo, que nem o exemplo que a Marissa deu aí esses dias sobre a prima. Lá, acho né? que a prima é sobrinha, Acho que é tipo isso, né? Confessa vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. Ou seja, enquanto você não pede o perdão, não há o arrependimento, você está enfermo. Então, então fica do mesmo jeito se a pessoa chega em você e fala assim, me perdoa de ontem, me perdoa por tudo. Ficou tão genérico, né? Mas um exemplo. Hoje as pessoas, até eu ouvi uma pregação domingo que a pessoa falava sobre isso. Se tornou comum, porque as pessoas hoje não têm mais comprometimento. Ela acha que ela pode magoar e depois ela vai lá e pede perdão. Mas será que esse perdão, esse me perdoe por eu fiz isso, ele está trazendo para... Porque se houver o verdadeiro arrependimento, ela não faz de novo. Mas se não houver o arrependimento, é só um remorso. Aí não traz cura. Exatamente, ela não é sarada, como diz aqui. Mas quando há o verdadeiro arrependimento, eu posso até errar, mas eu vou errar em outras coisas, não mais nisso. Esse capítulo 5 aqui, ele é o último e é muito top, que a palavra não, isso que a gente está discutindo tudo aqui no final, é o que é mais presente aqui. Tudo aqui tem não. Não. Então, foi muito bom o aprendizado hoje, foi top. Porque o ditado que existe hoje na Terra, né, nas nações, nem Cristo agradou todo mundo. Então, eu vou escrever pelas paredes, assim. Não, aprenda a dizer não, aprenda a dizer não, aprenda a dizer não. O não é uma palavra poderosíssima. Em todos sentidos, em todos os termos, que aquilo, o Anel estava falando aí, ó, tem não para todo lado aqui. Eu fui casada com meu ex-marido, e às vezes eu pedi alguma coisa para ele, assim, é dinheiro, né? Eu falava assim, amor, você não me empresta tanto? Aí ele falava, não. Exemplo, né? Eu falava, nossa, mas eu tô te pedindo emprestado, eu vou te pagar. Aí ele falava assim, Neide Maia, peça assim, Marcos, você me dá tanto? Eu falava por quê? Porque você não vai me pagar. Você acha que não tem obrigação porque a gente ia casar. Eu falava, mas é porque o seu dinheiro é meu, ele então me peça. Você me dá, é diferente. Seja objetiva, né? Não, mas eu falava assim porque eu sabia que ele ia bater de frente porque ele não gostava que pedisse, entendeu? Então, assim, e eu via, ele não era, mas ele não tinha dificuldade alguma em dizer não, até para mim que era a esposa dele. Então, eu acho assim, eu acho que o não, quando você diz assim, eu vou falar, tá bom, eu vou, né? Esses dias aconteceu uma situação aqui que a mulher foi pagar o corte e ela falou assim, mais R$80, você devia dar um desconto. Aí eu falei para a recepcionista, o corte é esse valor. Eu fui lá para dentro resolver as coisas, aí a minha secretária veio atrás de mim. Aí disse, ela pediu para você dar um desconto. Eu falei, não, o valor é esse, meu trabalho é esse, e pronto. Aí ela, Neide, eu já sabia que você ia falar isso, mas eu vim porque ela pediu que eu viesse até você. Falei, ponto. Aí ela foi lá, aí ela falou que não tem como dar desconto. Nossa, mas não tem mesmo? Não. Gente, se eu dou desconto para ela, eu estou tirando do meu trabalho, eu estou tirando da minha mesa, é justo o meu trabalho. O meu trabalho, ele vale aquele valor. Eu vou dizer não, porque eu quero agradar ela. Não, naquele caso, não. E pronto.
E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá aí o que eu não tenho dificuldade. É em ser verdadeira comigo mesmo. É isso aí. Pronto. Eu tenho dificuldade. No versículo 16, eu vejo, eu passei por algo, presenciei também. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e depois orai. Então, ele está falando também de Elias, porque Elias orou, né, enfim. E lá em cima, no 15, ele fala, a oração feita com fé cura o doente. Então, se aquela pessoa, lógico, nós temos que ter sabedoria para procurar alguém com quem vamos falar, né? A palavra de Deus diz que na união existe cura, né? Existe cura na união. Então, quando nós estamos unidos, tanto é que na igreja, é por isso que nós estamos unidos lá também, porque lá existe uma unção de cura, existe o Espírito Santo está agindo ali. Então, em relação a isso, quando vou procurar alguém, temos que pedir sabedoria para o Espírito Santo, né? Ou às vezes ele mesmo fala conosco, para a gente procurar alguém. A gente pensa em alguém. Teve uma pessoa lá de Maracaju, me ligou, esse é o mais recente, mas isso acontece quase frequentemente comigo. Ligou para mim e nós começamos a conversar, conversa vai, conversa vem. Ela falou da dificuldade dela, ela estava muito triste, enfim. E nós oramos, né? Nós oramos junto, eu intercedi pelo problema dela, pelo pecado que ela estava cometendo, e acabou. E aí ela falou para mim assim, Marisa, eu tô me sentindo tão bem. Eu estava falando com você, eu estava tão angustiada, estava tão agoniada. Então, aqui onde nós estamos, qualquer um que quiser que ore por algo, interceda por algo e nós em comunhão oramos, vai haver uma cura, né? Vai haver uma cura, está falando no 15. A oração feita com fé cura o doente. E o Senhor o levantará. Olha só como que poderoso. Então, o meu entendimento é disso. Que sim, a gente tem que... Nós podemos sim procurar pessoas direcionadas pelo Espírito, né? E que existe uma cura. Existe uma libertação sobre a unção, sobre o... Como que fala? Sobre a intercessão. Mas no próprio 16 ele fala isso sobre aqui. algo que está afligindo, sobre o pecado, né? Aí ele fala, quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então, quando a pessoa se libera do que está prendendo, ele está limpo para receber o novo de Deus. Sim, ela está confessando, ela está falando com a boca dela. Sim. No próprio 16, Marilza, ele fala o que você acabou de falar. Um exemplo, confessai as vossas culpas uns aos outros, vírgula, e orai uns pelos outros, vírgula, novamente, para que sareis. Porque enquanto não houver isso, não há a cura, né? Quando não houver o confessar da culpa. Aí ele vai falar o seguinte, ponto, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do quê? Do justo. Pode muito em seus efeitos. Eu, Neide, quando eu E quem aqui é justo? Eu, Neide, não costumo ter esse tipo de comportamento. Eu já deixo bem claro, como eu falei aqui, eu, Neide, como eu dei até o exemplo de ontem que eu vivi aqui, eu costumo levar as minhas queixas e as minhas necessidades para Deus. Eu, Neide, sou esse tipo de pessoa, como eu falei aqui no exemplo que eu dei, entendeu? Mas isso não quer dizer, um exemplo, quantas vezes eu chego para uma pessoa e falo, ora por mim, mas porque nós estou te pedindo oração, ponto. Eu, Neide, mas eu deixo bem claro aqui que é o modo que a Neide entendeu e que vive, ok? Quantas são as pessoas que às vezes me procuram, Neide, eu prestava tanto de oração, de uma orientação, ok, o Espírito Santo naquele momento usa, a gente vai fazer isso. Mas eu, Neide, tenho dessa forma. Eu não sou um ser humano, quem convive comigo sabe. É porque eu estou passando por uma luta, um problema, eu vou lá, vou buscar alguém para poder... Eu posso pedir, ora por mim. Canso no meu grupo da família mesmo, que eu sei que 90% é cristão, eu ponho lá, gente, ora por mim aí hoje, hein? Que eu tenho alguma coisa, eu preciso de oração. Mas ninguém precisa, porque às vezes eu acho que quando a pessoa sabe muito do problema do outro, às vezes a oração, às vezes sente com algum tipo de sentimento, eu tenho essa concepção comigo. Então, falando, eu vou orar por você, pode ter certeza. Um exemplo, a gente sabe que tem algumas pessoas aqui no grupo que estão com familiares passando por problemas de saúde. Vou orar. Para que seja o quê?
curada, para que seja... Agora, tem aquelas pessoas que têm a necessidade de conversar com o outro, e às vezes o conversar dela com o outro dá munições para que o outro, muitas vezes, até fale dela. Na igreja, a gente vê isso. Pessoas que, às vezes, se ligou com os dirigentes, os que estão ali, até o seu Heródoto deu esse exemplo, das pessoas chegarem no que está ali na frente, falar o que está acontecendo, e o que a pessoa falar servir, de repente, de pregação, de exortação, um exemplo. Disposição. Então, eu, ao longo da minha vida e da minha caminhada com Cristo, eu entendi o seguinte: eu, Neide, levo para aquele que pode resolver. E não gosto de consolo, já deixo bem claro, eu sou esse tipo. Mas não, é porque... Não gosto. Quem vem me consolar, Neide, você é super mulher. Não sou, gente, não sou. Tenho muitas fraquezas, choro nos pés do Senhor, mas, assim, eu não gosto que venham me consolar, eu não gosto que venham... mas o Senhor consola aqueles que choram, por isso que eu choro para Ele, eu confesso para Ele, eu me derramo na presença dEle, e depois que eu faço isso, eu levanto com a certeza de que Ele ouviu e a resposta virá. Ponto. É o que eu estou falando, gente. Isso diz respeito a Neide, entendeu? É a Neide. Não estou dizendo... Isso é verdade. Eu tenho também assim, por exemplo, aqui onde eu moro, você não pode falar com as pessoas dentro da igreja ou qualquer que seja. Você tem que tomar muito cuidado com quem você fala e o que você fala. Porque aqui, por exemplo, se eles não comentam um com o outro, eles pregam na igreja. Entendeu? Então, assim... hoje está muito complicado você se abrir para as pessoas, que mesmo que você confia na pessoa, você se abre para ela. Eu, por exemplo, depois eu fico com receio, falo, cara, eu falei isso para tal pessoa, e aí? Sabe, porque aqui é complicado, assim, hoje é complicado você confiar em pessoas, eu vejo dessa forma. Aqui, por exemplo, assim, tem muitos esses exemplos, né? Dentro da igreja ou fora que seja. Então, eu assim, particularmente, como aqui eu sou um pouco conhecida, eu tenho um pouco de receio de conversar com as pessoas. Tanto que eu cheguei um dia, esses dias eu cheguei lá na Neide, eu estava muito cheia, sabe? Muito cheia. E aí ela foi conversar comigo assim, eu não aguentei, né? Comecei a chorar. Porque, assim, aqui eu procuro todo o tempo estar forte, né? Porque eu tenho medo das pessoas. Então, eu procuro, assim, conversar com Deus ou, sei lá, não falar. A gente precisa entender algo que é bem interessante, que essa ideia de que o sacerdote tem que levar o nosso pecado diante de Deus, isso é coisa que já passou. E nós somos sacerdotes reais diante de Deus. Nós podemos hoje, porque Jesus morreu e o véu do templo se rasgou, hoje nós podemos levar as nossas súplicas, o nosso perdão, a nossa reconciliação diante de Deus. Esse confessar um para os outros é você pedir perdão por algo que você fez pela pessoa. Agora, quando você tem algo que... A gente tem que parar de querer depender dos outros e entender que nós temos acesso ao Deus vivo, nós temos acesso ao Pai e precisamos exercer esse acesso, que é o entrar no seu quarto ali, orar sozinho, só você e ele. E a gente muitas vezes não tem isso, a gente fica dependente de uma liderança. E isso traz uma dependência, e isso faz muitas vezes mal para a gente e até para a liderança. E só que aí a gente tem hoje, por exemplo, igual a Vanessa está falando, a gente tem hoje igrejas, congregações, comunidades, como vocês quiserem chamar, que a liderança abusa disso. Eu já ouvi de líderes falando, não, peça para mim porque eu vou pedir para Deus fazer por você. Não, eu posso chegar diante de Deus. Eu tenho acesso. Tá, então eu compreendi. Esse confessar aqui, ele diz respeito, por exemplo, se eu não gostei do cabelo do Éder e falei mal do cabelo dele, então, Éder, eu peço perdão porque eu falei mal do seu cabelo, não que eu vou estar falando de um problema meu que ele nem sabia, que não tem nada a ver. Eu acho que aí houve
foi bem generalizada a palavra e houve uma má interpretação. Eu te entendi, Neide, então. Tem até um exemplo aqui bem bacana, né? Na minha. Confessai as vossas culpas uns aos outros. A orientação de Tiago traz aqui, não tem nada a ver com a confissão auricular feita aos sacerdotes, a fim de que ele dê alguma penitência e livre a pessoa do pecado. Essa prática é antibíblica, pois os nossos pecados devem ser confessados diretamente a Deus, por meio de um coração quebrantado e arrependido. Dessa forma, Tiago está se referindo ao relacionamento que mantemos uns com os outros, pois muitas vezes falhamos com o nosso próximo, seja por palavras, seja por ações. Nesse caso, temos que chegar até a pessoa ofendida e nos reconciliarmos com ela, principalmente, como sugere o contexto, nos momentos de doença, para que não haja nenhum impedimento à cura. Há casos de pessoas que nunca alcançaram um milagre de cura por guardarem mágoa contra alguém. Somente depois de limparem o coração é que as suas orações serão ouvidas. Olha, aqui fechou, no meu entendimento. Para completar, Neide, olha o que eu tenho aqui. Peça para Deus lhe dar sabedoria sobre o quanto revelar e a quem. Paulo falou abertamente sobre um espinho em sua carne e sobre como ele se tornou um insensato. No entanto, Paulo não deu muitos detalhes sobre o espinho em sua carta bastante pública. Ele simplesmente admitiu ser fraco em vez de confiar na fachada da força. Deus usou a revelação da fraqueza de Paulo para encorajar os crentes por séculos. Você viu aí? Ninguém sabia o que ele espinho, mas ele tinha um espinho na carne dele. É o que eu falo. A Neide é super mulher, não, eu tenho minhas fraquezas, mas eu vou para Deus para que essa fraqueza transforme em força, para que eu permaneça de pé. E sobre a questão do confessar aqui, ele deixa bem claro. O pecado confesse a Deus, havendo um verdadeiro arrependimento, e ele vai. Agora sim, eu tenho que tirar a culpa que está dentro de mim, que muitas das vezes impede das minhas orações serem ouvidas. E ele dá o exemplo aqui da mágoa, né? E aqui também tem uma explicação, Marisa, até a questão dos justos, que ele fala o seguinte, ser justo não quer dizer que a pessoa tem deixado a sua condição de pecadora, e sim que foi justificada pela fé, pela sua fé. Por esse motivo, não vive mais na prática do pecado, mesmo vivendo em um mundo repleto de incredulidades e paixões mundanas, como nós vivemos. Elias se diferenciava pela sua fé pura e pela obediência à palavra de Deus. Aí ele cita um exemplo de 1 Reis 17:1. Ele cria que a oração podia mudar as circunstâncias e até mesmo o curso da natureza. Por isso mesmo, sujeito às fraquezas, como qualquer um de nós, o Senhor o atendeu. Diante disso, não há como negar que o segredo do milagre é crer e não duvidar. Ele dá um exemplo. Aí ele fala em Marcos 11:23. Uma oração imbuída de fé traz à existência aquilo que não existe, independentemente do problema ou do grau de dificuldade que a pessoa enfrente. Deus está sempre pronto para agir e atender à oração de um justo quando realizada no espírito de fé. Então, ser justo não quer dizer que eu não tenha pecado ou erro, mas eu fui justificada pela fé que eu uso. Todos nós somos. Oi? Todos nós somos. Não é? Todos nós somos justificados pela fé e pela graça do Senhor Jesus. Amém. Agora, é aquilo que o senhor falou também. Muitas das vezes tem igrejas que elas colocam de uma forma que só quem tem esse poderio, eu vou usar até essa palavra, é quem está ali no púlpito. É quem está na frente de um trabalho. E, na verdade, não é. Você tem acesso. Não mais. Né? Somente aquela pessoa. Você tem acesso. Você Aqui pode... já aconteceu de assim, conversar com um líder sobre uma pessoa, como que a gente poderia fazer para ajudar a pessoa,
e depois ela ia orar pela pessoa, assim, tá na igreja, ela ia orar pela pessoa, o líder ia orar, e o líder começar a falar com a pessoa, como se tivesse sido usada por Deus, para falar o que eu tinha falado. Nossa. Vai vendo. Eu já vi muitos casos assim, já tive essa experiência também. De que assim, nossa. Gente, só para a gente finalizar, eu queria pontuar o versículo 7 e o 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Então, precisamos de paciência pela vinda dele. E ele deixa um exemplo bem interessante, que é do lavrador que aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, precisamos aguardar a vinda do Senhor com paciência. Só que eu vejo esse exemplo para quê? Para que a gente já fique atento. Porque o lavrador, ele vê a fruta florescendo e a fruta estando madura. Então, precisamos ficar atento, como lavrador, aos sinais, as primeiras chuvas e as últimas chuvas, e se o fruto já está pronto para a colheita, que é a volta do Senhor. E no 8 ele conclui: sejam também vocês pacientes e fortaleçam os seus corações. Então, precisamos ser pacientes e estar com o nosso coração cada vez mais voltado no Messias, para sabendo que ele vai voltar, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, a gente vê aqui Paulo, a gente vê Tiago, a gente vê Pedro, a gente vê todos esses caras sempre anunciando o quê? O que é o evangelho do reino? É lembrar que somos pecadores por causa de Adão e Eva, lembrar que Deus separou um povo para ele, lembrar que Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar, e lembrar que temos a graça do Espírito Santo, e lembrar, Jesus vai voltar. Esse é o evangelho completo. Quando a gente não entende que Jesus vai voltar e que a gente precisa estar esperando e aguardando por isso, com paciência, com zelo e com prazer, a gente vai perdendo o evangelho. O evangelho, muitas vezes, ele está incompleto. Por quê? Porque esqueceram de pregar sobre a volta do Senhor. E ninguém mais a espera. E aí, ele conclui ali que lá em Romanos 13, 11, está assim: e digo isso a vocês que conhecem o tempo. Nós que somos cristãos precisamos aprender a interpretar os sinais e a interpretar o tempo que estamos vivendo. Já é hora de despertarem, tá ali em Romanos 13, 11. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, precisamos estar atento a quê? Aos sinais, às coisas que Deus tem feito. E se a gente está firmado e conhece a palavra, a gente tem que continuar com zelo, esperando e ansiando e desejando a volta do Senhor. A gente estava conversando com o primo da Márcia ontem, e tem muita gente que deseja que ele não volte. Por quê? Porque tem medo de como será a volta, tem muitas que querem casar antes, que querem ter filho antes. Então é um processo que, em vez de você desejar a volta do mestre, porque será muito bom, as pessoas querem, mas deixa acontecer tal coisa primeiro. Não, vem logo, Maranata, entende? Então precisamos esperar com paciência, estar atentos aos sinais, e que o nosso coração esteja sempre fortalecido e desejando a volta de Cristo, assim como todos os discípulos, todos os apóstolos pregavam. E a volta dele, né, seu Éder, pode ser individual para cada um. Pode ser amanhã, né, rapidão. Pode, né? Pode ser hoje. Né? Eu falo, Senhor, não volta para mim enquanto eu não casar de novo, não formar minha família. Ué, eu quero ter um casamento para abençoar a vida, Zé. Tá bom. Acelera, porque as nuvens estão começando a se abrir já. Tá difícil. Acelera, que ele tá a fim de esperar isso, não. Minha mãe, antes que me zoou, minha filha, você vai casar, não? Casar a gente até quer, mãe, mas tá difícil, é a benção. Tá precisando mudar de aquário. Tá precisando mudar de aquário. Pior isso, né? Receba, Neide. Muda de bolha, muda de aquário, que talvez sua bênção esteja em outro lugar que você não tá andando.
Olha. Misericórdia. Tem que fazer mais social, né? É isso aí. É igual você trabalho mais social. É igual quando você foi fazer aula de dança, você mudou de aquário, você mudou de bolha. Mas aí é que tá, lá eu não consigo, eu falo sempre assim, eu vim porque eu sei que é um hobby, eu amo fazer, gosto mesmo. Sei. Mas eu não consigo ver. Não, eu entendo. Não, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Muitas vezes Entendi, senhor. precisamos estar com os olhos atentos para tudo, gente, para tudo. Sempre com os olhos atentos, com os ouvidos atentos, porque às vezes a bênção passa e a gente não percebe. Pode estar bem pertinho, né? Eu conversando com a amiga ontem, eu falando que eu oro, né? Aí ela falou assim, Deus me deu certinho, do jeitinho que eu pedi. Só eu não pedi beleza. Mas a beleza, eu vejo o seguinte, a beleza não é, nem sempre vai ser a beleza física, né? Porque eu falei, que bênção, né, amiga? Do jeitinho que eu pedi, do jeitinho. Aí Agora, eu falei, você acabou de me ensinar uma coisa, eu vou pedir também a beleza. Agora vocês imaginam quem que falou isso para ela. E aí se entregou agora, porque quis. Mas o testemunho dela ontem em relação a isso foi edificante. Por isso que eu falo, a gente conversando, o testemunho edifica, né? Para falar da edifica. E foi edificante o testemunho ontem que ela falou. Me abençoou, viu? Amém. Amém. É isso aí. 6h40 já, se deixar a gente vai até amanhã. Estou de boa, porque hoje é minha folga, hoje eu não trabalho. Quarta-feira. Vamos estar finalizando e acho que a gente amanhã volta para a gente começar a ler Mateus. Fechou? Maravilha. Gente, quando eu não estiver aqui, vocês orem por mim, porque a coisa tá séria. Estamos orando. Quando eu não estou aqui, porque a luta foi bem grande, maior do que eu esperava no dia anterior. Então, vamos estar finalizando. Você pode orar, Beth, então? Paizinho querido, muito obrigada. Que maravilha esse momento. Que comunhão. Que palavra. Que entendimento o Senhor nos deu, Espírito Santo. Muito obrigada. Uma riqueza imensa esse momento. Desperta as pessoas que ainda não sentiram esse amor, esse desejo, esse anseio de estar aqui. Eu sei que elas estão com vontade, mas ainda não conseguiram se libertar e estar aqui, Pai. E não sabem o quanto estão perdendo. Desperta cada uma delas. Me abençoa, Pai. Que elas possam sentir o teu amor e o anseio de estar nessa comunhão grandiosa. Abençoa cada um também aqui, as suas famílias, as suas vidas no particular, os seus anseios, os seus desejos, ó Pai. Que estejam tudo dentro do teu querer. Faz a tua vontade na vida de cada um, Pai. Entrego o meu caminho ao Senhor, confio em Ti. Eu sei que o mais tudo Tu podes fazer. Que essa palavra fique incrustada no nosso coração, na nossa mente, que possamos colocar em prática, que ela seja viva e eficaz a cada dia, a cada momento da nossa vida. Que não venhamos a ter medo de enfrentar a vida, de dizer o não, de dizer o sim, de ser sim, sim, não, não, cumprir com os nossos atos. Paizinho, queremos ser igual a Ti. Faz-nos, ó Pai, cada dia mais perfeitos para a honra e glória do Teu nome. Dá-nos um dia abençoado para a honra e glória do Teu nome. Amém. Finalizamos, então, o livro de Tiago com essa oração e com essa palavra tremenda. Aprendemos muito hoje sobre não. Aprenda a dizer não para as coisas que não te agradam. Aprenda a dizer não na vida. É importante para o seu crescimento e, às vezes, até para o amadurecimento da pessoa que está próxima a você. Que você tenha um ótimo dia, que a sua vida seja abençoada pelo Senhor. Se você gostou, já curte aí, compartilha. E o meu desejo é sempre, esteja conosco ao vivo. Esteja participando dessa leitura.
Escritura, traga o seu comentário, traga a sua experiência, faça a sua pergunta, para que juntos possamos crescer na fé diante do Senhor. E eu desejo que essa vontade, esse desejo de conhecer a palavra e de ter um amadurecimento espiritual cresça cada vez mais em sua vida, e que Deus possa te abençoar ricamente.